Um dos fatores de risco são as atividades psicoemocionais dentro das habitações. Este é o tema da nossa conversa de hoje. Fique comigo. Olá, tudo bem? Legal! Eu espero que você tenha assistido a nossa aula anterior. Se você não assistiu a primeira aula desta série de aulas que eu estou fazendo a respeito de como estudar geobiologia, eu te recomendo, por favor, interrompa esse vídeo, assiste a aula anterior, que eu estou colocando isso numa playlist, assista a aula anterior e para que você comece a compreender um pouquinho mais sobre a nossa proposta. Tá? Se você já assistiu a aula anterior, então vamos dar prosseguimento. Muito bem. Na aula anterior nós falávamos a respeito de fatores de risco no âmbito físico. Tá? Esses fatores de risco, eles claramente são os fatores objetivos, aquilo que você consegue ver e perceber. E eu te passei uma liçãozinha de casa para fazer, e eu espero que você faça essa lição agora permanentemente, como se fosse um treinamento insistente para que você melhore perceptivamente a tua visão no ambiente onde você está. Vai chegar uma hora que você já não vai mais precisar anotar. O teu cérebro já criou uma rotina de anotação interna, tá? Você chegou num ambiente para fazer uma análise geobiológica, você como geobiólogo, você já dentro de um âmbito de formação mais avançada, altamente performado, você está sendo convidado por um cliente seu para fazer uma análise. No momento que você chega na casa dele, no apartamento, condomínio, na indústria, na empresa, no escritório, a primeira coisa que você vai fazer, antes mesmo de pegar os seus equipamentos radiestésicos, você vai fazer uma passada de olho e vai registrar. Repito, não é memorizar. Você vai registrar pela observação todos os aspectos daquele ambiente. Como é que os móveis estão posicionados, se eles estão agora ordenados e organizados, ou se estão meio bagunçadinho, ou se aquela bagunça faz parte da atividade do trabalho, se aquela bagunça agora já é alguma coisa ligada ao comportamento e ao aspecto psicoemocional daquela pessoa, se aquela bagunça é uma bagunça mais emocional do que propriamente uma bagunça de trabalho, tá? Que nem agora, eu aqui é uma bagunça de trabalho, tá? De vez por outra a gente vem aqui, dá uma arrumada e tudo, mas é a bagunça de trabalho, é livro, é material de desenho, é material de radiestesia, estação de vídeo, tudo isso aqui faz parte do trabalho. Então de vez em quando, claro, fica bem bagunçado, mas é uma bagunça que tem uma certa ordem, ok? Então esta observação agora vai te levar para o próximo nível, que é a razão da nossa aula de hoje. Tá? Antes de eu começar a aula de hoje, eu vou dizer para você que o que eu vou falar antes da gente começar especificamente com a parte prática desse trabalho. Eu queria falar para você o seguinte: nesta hora, eu te peço, por favor, não faça nenhum julgamento ou análise prévia do ambiente onde você está. Depois que você passou pela parte de observação objetiva e física, você vai para o próximo nível agora. É a hora que o teu coração, o teu sentimento, a tua capacidade agora perceptiva começa a entrar em ação. E você começa a fazer uma análise agora um pouco mais refinada do trabalho. Então é muito comum nós entrarmos no âmbito do julgamento. Porra, que bagunça! Esse cara é um cara desorganizado. Nossa, que coisa mais bonitinha, parece que ninguém entra aqui. Não faça seu julgamento. Só observe. Catalogue as informações. A próxima etapa agora
é você analisar os aspectos psíquicos, os aspectos mentais. Então esse segundo fator é o fator, a gente chama esse fator mental, fator psíquico, tá? Eu vou depois disponibilizar para vocês aqui embaixo, vou deixar um link aqui embaixo de um material disponível no meu site, tá? Tá lá. É um PDF de uma obra que fala claramente a respeito desses três fatores: o físico, o psico-mental, vital, e o princípio espiritual. Como essa obra já é de domínio público, eu já entrei em contato com a editora, estou falando aqui de público, já entrei com a editora Siciliano, já entrei em contato com a editora, eles não têm mais interesse nenhum na obra, já me deram inclusive um parecer de que a obra não é mais publicada e editada por eles, já caiu em domínio público, então por isso eu estou colocando esta obra à disposição. Ela está no meu site e por conta disso eu deixo disponível para você, para que você possa baixar essa obra e tirar dali algumas informações a respeito disso que eu estou falando para você. Que, sem dúvida nenhuma, foi uma grande sacada desse autor chamado Jean de La Foix, que escreveu uma obra Ondas de Vida, Ondas de Morte. Confesso a você que não é uma leitura fácil, não é uma leitura tranquila. Você vai precisar de alguns elementos adicionais, alguns elementos que antecedem a leitura daquele livro, mas no momento que você estiver lendo, você vai se sentir motivado a dar um passo para trás, ou 2 ou 3 passos para trás, para melhorar a sua capacidade de compreensão. Tá, mas por que você está entregando essa obra nessas condições, Flávio? Só para te dizer mais uma vez, a geobiologia não é uma coisa simples, ela é de alta complexidade. O fato de ser de alta complexidade não significa que ela seja inacessível. As coisas de alta complexidade exigem de nós um tempo maior de estudo, um tempo maior de experimentação. O que eu falei no começo no vídeo anterior, você não aprende, aprende geobiologia ou se torna um geobiólogo no final de semana. Vai chegar um momento que você vai ter que estudar sobre rochas e minerais. Vai chegar um momento que você vai ter que estudar sobre revestimento, sobre concreto, sobre estrutura metálica, você vai ter que estudar sobre isso. Vai chegar um momento que você vai ter que estudar sobre eletricidade, eletromagnetismo, radiação eletromagnética, radiação atômica, radiação nuclear. Você vai precisar entender sobre isso. Se você não souber, se você não entender sobre isso, provavelmente a tua análise não vai servir para nada. E provavelmente o fato de você não ter elementos analíticos profundos, provavelmente você não vai apresentar uma solução adequada para aquele paciente. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Quem estuda comigo sabe do rigor que eu levo essa fala a sério. Você não pode errar. Não pode errar. Imagina você, faz uma correção, coloca o teu cliente, a pessoa que contratou o seu serviço, diz que fez um determinado tipo de correção, utilizando coisas simples, eu vou falar isso num outro momento, coisas mais simples como o elemento corretivo, de uma atividade elétrica ou eletromagnética, ou uma atividade, ou um fator de risco, seja ele qual for, com uma solução simplificada. E aí você coloca esse indivíduo, por exemplo, em um local irradiado, com irradiação vinda do subsolo. Você coloca esse indivíduo dormindo, deitado ali num determinado local e diz que você fez uma correçãozinha ali com um desenhinho, com um grafiquinho, alguma coisa, e que o problema está resolvido. Depois de um determinado tempo, o indivíduo acaba evoluindo por um processo de uma disfunção, uma anomalia, uma degeneração, e você é responsável por isso. Você é responsável por isso. Se você certificou aquele local como sendo um local saudável por conta de uma correção simplificada. Então não existe a possibilidade de você ir para o próximo nível e se tornar um geobiólogo de alta performance com soluções simples. Eu estou te explicando aqui, principalmente, eu coloquei você no meio da nossa classe. Estou te dando agora uma obra para você ler, para deixar você, sabe, na boa, deixar você meio irritado.
Irritado não no sentido, não no sentido de brabo comigo, muito pelo contrário. Para que você tome consciência verdadeiramente. Se você quiser entrar nessa área de consultoria em geobiologia, você vai precisar agir e interagir de uma forma mais assertiva, em outro nível. Tá bom? Muito bem. Então, dentro do âmbito, desse próximo grupo de fatores de risco, nós temos um conjunto de estados emocionais, de estados comportamentais, que levam o indivíduo a se comportar de um determinado jeito. Vou te dar um exemplo, vamos começar do basiquinho para isso aqui, tá? Vamos imaginar que a casa onde essa pessoa mora, ela não seja uma casa segura. Ela tem alguns elementos externos, alguns elementos do âmbito físico, tá? Que não é uma casa segura. Vamos imaginar que ele mora em um bairro e este bairro tem lá as suas características que não é um bairro que deixa ele, que o deixa seguro, que dá a ele uma sensação de intranquilidade, tá bom? Então toda vez que ele vai se recolher à noite ou está em casa, permanentemente ele vai estar olhando para o alarme, se tiver alarme em casa, vai estar olhando para as trancas da porta, vai estar olhando para a eventual possibilidade da pessoa pular a janela, porque aquela janela do fundo ali talvez não seja uma janela 100% segura, ele pode eventualmente ser surpreendido por alguém arrombando aquilo lá, ele não pode sair de casa, porque se ele sair de casa o local é um local assediado, tá? Então veja só, agora nós estamos em um ambiente com determinadas características físicas que induz, que imprime no indivíduo que ali vive, mora ou trabalha, uma sensação de insegurança. Ele naturalmente, é uma pessoa tranquila, uma pessoa legal, sossegada e tudo, né? Mas naquele ambiente, ele faz vir à tona um estado emocional que é um estado emocional perfeitamente razoável. Caramba, eu moro, vivo, trabalho num bairro que, poxa, compromete um pouquinho. De vez em quando tem uma bala perdida aí. A casa onde eu moro, circunstancialmente, ela não é uma casa segura. Pô, cara, eu começo a desenvolver um estado emocional de medo, de pânico, de terror. Compreendeu isso? Então, na medida em que eu observo a parte física, eu também consigo agora, num estado subjetivo, lembrando da palavra subjetivo, ela está além da subjetividade, tá? Ou está antes da subjetividade, num ambiente paralelo, tá? Onde você começa a perceber que estes fatores, que nós já discutimos na primeira aula, eles são fatores que se sobrepõem à manifestação psicoemocional das pessoas que ali estão. Então agora eu não só tenho um fator de risco no âmbito físico, como também tenho um fator de risco no âmbito psicoemocional. Por que aquele fator do âmbito... Ele não pode tomar um remedinho, não pode tomar um floral, não pode tomar uma homeopatia para ficar um cara corajoso? Pode ser que sim, pode ser que não sei, tá? Não é essa a discussão da nossa aula de hoje, né? Mas o fato de eu torná-lo uma pessoa corajosa, por alguma razão eu fiz alguma coisa assim, um truque e tornei essa pessoa corajosa. Mas eu não modifiquei o status físico daquela casa, o fator físico de risco daquela casa. Ela continua sendo uma casa nociva, uma casa hostil, uma casa perigosa. E que se outra pessoa provavelmente vier ali, vai ter a mesma sensação, a mesma percepção. Tá legal? Então isso está evidente. Um fator de risco no âmbito físico se sobrepondo a um fator gerando um fator de risco no âmbito psicoemocional. Ah, Flávio, mas existem fatores de risco no âmbito físico que a gente não percebe, que pode de alguma forma contribuir para o desenvolvimento de um estado psicoemocional? Uma ansiedade, uma raiva, uma tristeza, um estado de preocupação?
Sim, perfeitamente. Então agora é nessa hora que você precisa interrogar. Atenção, a palavra interrogar é muito complicada, porque eu sempre digo para os meus alunos: o radiestesista que faz pergunta não sabe o que está fazendo. O radiestesista que usa o seu pêndulo para fazer pergunta para pêndulo não sabe o que está fazendo. Obviamente o geobiólogo ele vai precisar fazer ter algumas questões sendo respondidas, mas não necessariamente essas questões são feitas através de perguntas, mas através de um nível perceptivo sobre aquelas questões vibratórias, tá? Existem fatores de risco no âmbito físico que são tão sutis, mas tão sutis, que nós não o percebemos objetivamente. Vou te dar um exemplo claro e simples. Onde você mora, tem energia elétrica? Eu acredito que sim. Acredito, sem dúvida nenhuma. Se você está me assistindo, provavelmente você está utilizando um equipamento eletrônico. Não tenha dúvida disso. Por alguma razão, esse equipamento eletrônico serve-se da eletricidade para carregar a bateria ou coisa dessa natureza. Ok? Muito bem. Então, a eletricidade, que é feita através do sistema de distribuição de energia elétrica na nossa cidade, esse sistema de distribuição, já há quase um século, não parou nunca, desde quando começou a se instalar o sistema de distribuição de eletricidade nas nossas cidades. E chega até a nossa casa. Tem uma tomada aqui, tem várias tomadas aqui nesse quarto, com um tipo específico de radiação. Nós não a percebemos objetivamente, ela não está saindo como se fosse uma fumacinha que sai da tomada. Mas é um nível vibratório que nos impacta em algum nível. Bom, e para isso, para eu perceber este nível que está aquém da minha capacidade objetiva, eu vou precisar me servir de um amplificador destas sensações. Este sistema de amplificação das sensações nada mais é do que a radiestesia. O uso do pêndulo, o uso da forquilha, do dual rode, o uso do aurameter. Talvez... Será que você não tem noção do que seja isso? Tá legal. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá? Você está aqui no meu canal. Não te preocupa não. Você está aqui no meu canal, não precisa ir embora daqui. Tá? Você vai no meu canal, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, onde você pode ver a minha atuação utilizando um desses equipamentos, por exemplo, na captura de redes geomagnéticas, na captura de água subterrânea. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você tenha acesso a esse vídeo, tá? E ao mesmo tempo, talvez no final desse vídeo, deixe também um linkzinho para que você possa assistir um pouquinho sobre isso, tá? De qualquer forma, eu estou muito seguro em afirmar que o fato de você ter chegado até aqui e ter digitado geobiologia para chegar até esse vídeo, é possível mesmo, que você já tenha um mínimo de informação, ou já pelo menos ouviu dizer, ou já viu, ou até já manuseou, ou já é peritão, já de longa data, no uso dos equipamentos que aumenta a nossa capacidade e sensitividade. Eu não vou falar hoje, especificamente na aula, de uma prática radiestésica. Eu vou preparar uma aula muito especial para você de como se pratica a radiestesia dentro do âmbito da geobiologia. É muito parecido com a radiestesia clínica, é muito parecido com a radiestesia ligado à parte de recursos humanos. Tá? A parte de recursos humanos é a parte ligada à parte de gestão. A parte de radiestesia clínica é aquele apoio que a radiestesia tem às práticas terapêuticas de um modo geral. E a radiestesia aplicada à geobiologia é essa capacidade, essa ferramenta que nós temos para fazer as análises dos fatores de risco nesses três níveis que eu falei para você. No nível físico, no nível mental e no nível espiritual. Cuidado com essa palavra. Essa palavra é muito complicada. Tá? Como diz o autor do livro que eu deixei aí no rodapé para você, o Jean de Laffois, lidar com questões espirituais é como se embrenhar em selva fechada em noite de lua nova. Você pode se perder. Mas nós vamos tratar desse assunto. Bem,
Quando nós entramos no âmbito do processo psicoemocional, é porque nós já temos um comando interno que nos permite funcionar de uma maneira específica no campo emocional. Ou a gente tem medo, ou a gente tem situações de entristecimento, nós somos preocupados, ou nós somos muito eufóricos e aflitos, ou nós somos uma pessoa que carregamos conosco alguns ressentimentos e mágoas. Então, tudo isso faz parte da nossa história. Isso foi sendo construído ontem, anteontem, um mês atrás, um ano atrás, há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Onde está isso? Isso está agora numa dimensão onde nós só temos acesso através das nossas lembranças. Isto é a dimensão do tempo. Em física, nós chamamos a análise temporal, ou a malha temporal, de quarta dimensão. Muito embora a quarta dimensão e a terceira dimensão, a relação espaço-tempo, estejam muito entrelaçadas umas às outras, nós podemos tratar desse assunto aqui no âmbito da geobiologia de forma separada. Então, na medida que eu sou uma pessoa entristecida, na medida que eu sou uma pessoa preocupada, na medida que eu sou uma pessoa amedrontada, tá? Como traço personal, como traço característico da minha personalidade, gente, eu não estou aqui julgando ninguém, nós já falamos sobre isso. Como traço personal da minha personalidade, quando eu observo que este traço de personalidade é parte integrante daquela pessoa que eu estou acolhendo, que eu estou atendendo, que eu estou dando consultoria, eu preciso entender que o ambiente que ele vive pode ou não, como fator de risco, contribuir para fortalecer esse estado psicoemocional. Ou, puxa vida, nós podemos agora reorganizar esse seu ambiente que privilegia determinados fatores de risco no âmbito físico, que contribui para que você expresse as suas emoções que são mais limitantes. Vamos modificar esse ambiente de tal forma, vamos corrigi-lo de tal forma que você possa viver aqui e todo momento que a sua preocupação ficar manifestada, o ambiente vai contribuir para que essa vibração não subsista. Na medida que você se sentir amedrontado, o ambiente vai vibrar de uma tal forma que essa sensação quase que se transforma em coragem. O teu momento de entristecimento, nós vamos fazer de tal forma no teu ambiente, vamos fazer uma correção de tal forma que na medida que você começa a despertar para o entristecimento, por alguma razão, o ambiente vai vibrar de tal forma que ele não vai subsistir mais. A situação de entristecimento é como se você quase que se envolvesse ou se manifestasse por um pleno estado de alegria serena e calma. Esta é a sua função. Você tá achando interessante? Você concorda comigo que isso não é um assunto simples? Você concorda comigo que isso é um assunto de alta complexidade? Você concorda comigo que isso precisa ser estudado com um tempo dilatado até? Isso não é no final de semana. Por que eu estou contando isso para você? Para que você olhe para a opção que você fez quando você começou a assistir o primeiro vídeo dessa série de se tornar um geobiólogo. Por que você quer tornar-se um geobiólogo? Para oferecer para as pessoas soluções em saúde da habitação. Você quer dar a ela, quer ser um parceiro, um consultor dentro desta área de consultoria no âmbito da saúde da habitação. Levar soluções para essas pessoas, para esses grupos familiares, para as empresas, para o sistema de gestão. Isso não é simples de ser feito. Isso é de alta complexidade. Quando eu estou falando isso, talvez... Ah, Flávio, não quero mais assistir seu vídeo não.
Tá muito bem. Agora, você só não me diga que você vai optar por seguir o caminho mais rápido e talvez o caminho mais curto e vai propor soluções que coloquem em risco o seu cliente. Aí eu não tenho mais nada a dizer para você. Agora, se você realmente quiser seguir adiante com um treinamento de alta performance, eu estou te convidando a siga comigo, fica mais um tempo comigo aqui, para que quando você tomar uma decisão de se aprofundar efetivamente num trabalho como esse, num trabalho de estudo, você já percebeu, você mudou a linguagem. Você já foi para o outro nível. Você tá ciente de que aquilo que você vai fazer, da jornada que você vai trilhar agora para se tornar um geobiólogo, vai ser uma jornada onde você vai ter que se dedicar. Você vai ter que estudar, você vai ter que se aprimorar, você inclusive vai ter até que você como pessoa, né, ir para um outro nível. Tá? Você não cabe mais uma coisinha mais simples. Tá? Toda vez que te apresentarem soluções simples para problemas complexos, eu te recomendo enfaticamente: desconfia. Olha, eu tenho um negocinho aqui que é um cristalzinho que você coloca aqui, que você coloca embaixo da cama e acaba com as energias, além de usar a palavra energia no plural, que é alguma coisa repugnante. Tá? Aquela linguagem esotérica com X, aquela coisa de marmotagem. Então, por favor, eu tô sendo enfático nesse momento, porque nós estamos indo, principalmente aqui no Brasil em particular, nós estamos indo para um outro nível na análise geobiológica. Nós estamos nos tornando profissionais dessa área, estamos nos tornando pessoas altamente performadas e estamos levando soluções para a saúde da habitação. Tá? Habitação, moradia, apartamento, né? Condomínios, empresas, organizações. Então, voltando ao nosso tema, que é o fator de risco psicoemocional, nós temos então esta condição. Agora, quando a condição ela não é visível, por exemplo, uma radiação eletromagnética, tá? Por exemplo, uma emissão de gás radônio, por exemplo, uma percolação de água no subsolo, embaixo da sua cama, embaixo do seu local de trabalho. Uma orientação geomagnética onde o seu corpo está numa posição em desacordo com a sua peculiaridade com relação ao campo magnético terrestre. Isso não é perceptível, isso não é visível, isso não é mensurável, inclusive com alguns aparelhos, se bem que alguns já estão bem atentos hoje. Mas eu quero te levar para um nível tal onde você vai precisar cada vez menos de aparelhos. Quando você usa muito aparelho, eu não estou desqualificando o uso do aparelho, por favor. Mas quando você usa muito aparelho, você transfere para o aparelho a responsabilidade de um diagnóstico. E a análise de um geobiólogo é uma análise perceptiva. Você tem que ter a sensibilidade para entender o que está acontecendo ali naquele local. E isso não tem equipamento que faça, tá bom? Eu posso medir o campo eletromagnético com um aparelho, com um medidor de campo eletromagnético. Eu posso medir a declinação magnética com um geomagnetômetro. Eu posso medir a variação de temperatura com um termômetro digital. Enfim, os aparelhos são inúmeros, tá? Dos mais simples aos mais sofisticados. O que eu faço com essa informação? Portanto, antes mesmo de você usar o aparelho, você tem que ter a capacidade sensitiva e perceptiva. Eu falo sensitiva só para ajustar a nossa fala aqui. A sua capacidade perceptiva de saber que antes de você medir, aquele fator de risco já existe e persiste ali por muito tempo. Tá bom? Então, os fatores de risco psicoemocionais, por exemplo, vou te dar mais um exemplo pra gente esclarecer um pouquinho mais aqui, tá? Existem alguns locais onde existe o confinamento de ar. Por exemplo, uma garagem sem ventilação. Ela tem a porta que fica permanentemente fechada
e a hora que entra ar na garagem, a hora que abre a porta e fecha. As pessoas, então, embaixo de um prédio, por exemplo, existe um local onde aquele ambiente fica muito tempo fechado. Então existe uma característica nesses ambientes, dependendo do tipo de solo que tem ali, a produção de um gás que é o radônio 222. Eu vou falar isso na parte, em outro momento, dentro dessa série de vídeos. Fique ligado a isso. Mas eu só vou explicar para você o que é um fator físico. O gás é um fator físico. Ele existe, ele tem a característica físico-química dele. Ele percola por entre as estruturas do prédio, sobe pela escada, frestas e vãos eles vão entrando. Então, nos andares mais baixos do prédio, por exemplo, é possível que você encontre pessoas com elevado grau de entristecimento. Poxa, eu mudei para cá agora, me sinto um estado essa casa me deixa tão depressivo, parece que esse lugar aqui não traz uma coisa. Eu não me sinto feliz aqui dentro, tem alguma coisa que eu não sei explicar o que é. O que acontece? O gás radônio, ele tem uma ação incisiva sobre os nossos pulmões, e o pulmão é o recipiente da nossa alegria, é o recipiente do nosso contentamento. Na medida que nós enfraquecemos, tiramos a vitalidade do pulmão, naturalmente nós vamos ficando para dentro, naturalmente nós vamos nos entristecendo. Na medida que atenção agora, porque eu vou te falar, isto aqui não está nos livros, isso aqui é parte aprofundada dos nossos estudos. Os nossos alunos já são craque nisso aqui. Eu gostaria muito que você fizesse parte desse grupo. Presta bem atenção. E eu estou ali com hoje passei dos 60, tá? Eu entro num ambiente onde me favorece o entristecimento, vão acontecer coisas muito loucas. Eu vou me conectar, existe essa possibilidade de eu fazer uma conexão com alguma coisa que no meu passado teve uma relação com alguma coisa de entristecimento. Uma perda de um ente querido, por exemplo, é uma situação de entristecimento. E geralmente essa perda, ela foi alguma coisa extremamente traumática, que eu num determinado momento tinha ressignificado isso, né? Levei isso de uma maneira mais altiva e assertiva, e que hoje estou vivendo, tá a cicatriz ali do negócio, tá? Mas a hora que eu entro em um ambiente, aquela cicatriz, eu pensei que tinha uma cicatriz, mas ainda machucava. Aí você vai para o teu estado lá atrás, onde existe um fator limitante na sua vida. Você vai na malha temporal, na quarta dimensão, você vai olhar para eu falei do fator do entristecimento, porque ele é muito comum, tá? E o fator do entristecimento, atenção, o fator do entristecimento tem muito a ver com saudade. Saudade das coisas que foram e não voltam mais, das oportunidades que foram e não voltam mais, saudade daquelas pessoas que nós amávamos e não estão mais conosco, daquelas pessoas que foram referência para nós e que nós amávamos profundamente e que não estão mais conosco. Quando a saudade se transforma em amor, está tudo certo. Mas quando a saudade permanece como algo sofrido, bem, isso aí acaba virando música, virando poesia, e enfim, é outra coisa, tá? Desta forma, olha só o grau de complexidade. Nós precisamos inibir, eu estava falando do gás radônio, precisamos inibir a emissão desse gás, mitigar a condição geradora, o fator de risco que produz ou que estimula o entristecimento, e ao mesmo tempo dar a este indivíduo a condição para que ele ressignifique isso de uma maneira fora do ambiente de conflito. Quando eu falo conflito,
o conflito com as suas próprias emoções, conflito com a tristeza, conflito com a preocupação, conflito com o medo, conflito com o ressentimento, com a mágoa, conflito com os estados eufóricos e tudo mais. Certo? Então esse é o teu olhar. Então quando você já fez todas as análises físicas, já viu fenda, falha, fratura, percolação de água, emissão de gás, radiação eletromagnética, tá tudo muito bonito. Conseguiu detectar tudo. Como é que você consegue resolver isso aqui? Bom, aí eu vou passar para os métodos de correção, que são vários. Tá? Nós vamos chegar neles. Aguenta aí. A geobiologia não se aprende no final de semana, nem em uma semana, quiçá nem em um ano. Tá? Temos que estudar muito. Mas eu tô te dando passo a passo, eu tenho certeza que você vai ficar bem safo nisso. Fique lá. Então a partir deste olhar físico, eu tenho que olhar agora para as pessoas que habitam aquela casa, aquele apartamento, aquele condomínio, para as pessoas que fazem parte do grupo, por exemplo, gestor de uma organização, de uma empresa. Afinal de contas, como é que vocês estão? Uma entrevista detalhada com essas pessoas. Ai, Flávio, mas eu não tenho jeito com essa questão de psicologia. Não estou dizendo para você ser um psicólogo. Não é isso. Ah, mas eu não sei lidar muito com... Vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Não tem jeito. Você não quer ser um geobiólogo? O geobiólogo não lida exclusiva e especificamente com fatores de risco no âmbito físico. Existem fatores psicoemocionais que vão funcionar vibracionalmente dentro deste âmbito físico. E repito, pode ser que o âmbito, pode ser em muitos casos, vos afirmo, que estados psicoemocionais são estimulados a serem vividos e revividos no tempo, né, a malha temporal, vividos e revividos por conta da condição do ambiente. Olha que coisa louca. Então eu tô levando você agora para um outro nível, e este outro nível é fundamental que você tenha um olhar crítico por aquilo que você já sabe, por aquilo que você já estudou. Não confie em soluções simples para problemas de alta complexidade. Tá certo? Bem, eu vou agora, quando nós passamos através do tempo, nós fomos lá para a quarta dimensão, fomos a um momento onde isso aconteceu, onde isso foi um fator gerador, eu posso afirmar a você uma outra coisa, que agora nós vamos entrar num aspecto de maior profundidade no processo de análise. Essa maior profundidade agora é quando outras consciências, quando outros estados de consciência, quando outras formas de pensamento estão envolvidas no processo de risco daquela casa ou daquela organização. Tá bom? Então nós vamos ficando por aqui. No nosso próximo encontro eu vou falar agora sobre os aspectos ligados à quinta dimensão. Eu nominei a quinta dimensão como se fosse a dimensão do espírito. Eu vou falar espírito porque acaba sendo uma palavra mais genérica, mais lugar comum, e de alguma maneira contribui para a elucidação do processo. Vou dar as diferentes denominações e manifestações e a gente poder diferenciar uma coisa da outra. Tá certo? Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, por favor, assista ao primeiro vídeo com as informações que eu te dei. Baixe o PDF do livro Ondas de Vida, Ondas de Morte, tá? Para você dar ter um pouco mais de referência bibliográfica sobre este tema: físico, psicomental, vital e espiritual. Os três grandes fatores de risco, né? É importante que você saiba. E a gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço para você, fique com Deus. Tchau, tchau.